Pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença. E vamos falar aqui do que tem de melhor. Não é de concurso, é de futebol. Não é a primeira nem a segunda vez que nós fazemos análise daquelas lições que os times nos trazem. Em 2014 nós falamos muito da seleção da Alemanha. E qual foi a principal lição que a seleção da Alemanha nos trouxe? É importante ter uma equipe sem pontos fracos em todas as posições. E concurseiro deve fazer do mesmo jeito. Não pode ter ponto fraco em nenhuma matéria. É melhor ser mediano em todos do que ser 90% e escorregar em uma, duas matérias. Porque se você escorrega nessa matéria, é naquilo que você vai perder. Outra coisa, outra lição importante que nós tivemos, o Corinthians campeão brasileiro, o pragmatismo de futebol do Corinthians. Não era um time genial, jogava feio, mas vencia todas as suas partidas. Moral da história, concurseiro para ser campeão nem sempre precisa jogar bonito, ser inteligente, precisa ser competitivo. E final de semana passado nós tivemos o Flamengo campeão da Libertadores e também campeão do Campeonato Brasileiro. Aí muita gente se pergunta, o que é que está acontecendo com o Flamengo campeão? E isso acontece do mesmo jeitinho quando a gente é aprovado em concurso. Quando vocês forem aprovados, todo mundo vai dizer, por que que vocês fizeram? Meu Deus, é muito inteligente, é tudo maravilhoso. Mas não, pessoal, nada acontece da noite para o dia. Algumas lições que nós vamos tirar daqui dessa preparação do Flamengo. Primeiro, final de 2012, início de 2013. O Flamengo tinha uma dívida que, dependendo das fontes, variavam entre 420 a 700 milhões. Ou seja, era uma dívida quase impagável. Além disso, o Flamengo, 11º no Campeonato Brasileiro, tinha lutado para não cair em anos passados e, além disso, quarta força do futebol carioca. Ou seja, estava na merda. Então, primeira moral da história, o começo é sempre mais difícil. É muito mais difícil a gente começar, por quê? Quando a gente começa, geralmente a gente está na merda. A gente não sabe nada, a gente está sem dinheiro, a gente precisa começar e o começo é o momento mais difícil. E aí assumiu o Eduardo Bandeira de Mello, que em nenhum momento foi falado em relação aos títulos, mas que é um dos principais nomes da atuação do Flamengo. Qual foi uma das primeiras mudanças que ele fez quando tomou posse? Mudança no estatuto do time. Ele mudou o estatuto e colocou responsabilidade pessoal para os dirigentes. Porque até então, o dirigente ia lá, fazia um bocado de porcaria, um bocado de cagada, e ele não ia se responsabilizar pessoalmente. Aí vem a primeira lição que a gente vai tirar daqui. Responsabilidade pessoal. O Flamengo, para crescer, ele teve que colocar responsabilidade pessoal. Se você quiser crescer, você tem que colocar responsabilidade pessoal. Meu amigo, se você vai passar ou não em concurso, a responsabilidade é sua. É sua. Não é de mais ninguém, não é transferível para marido, não é transferível para professor, não é transferido para mais ninguém. A responsabilidade é sua. Por quê? Você que vai ser beneficiado com sua aprovação. Você que vai se ferrar com a sua reprovação. Então a responsabilidade é sua. Não transfira isso para ninguém. Outra coisa importante da gente falar, a preocupação. Qual era a maior preocupação do presidente quando ele tomou posse? Não era com o que acontecia dentro de campo. Por quê? O que acontecia dentro de campo era um reflexo do que acontecia fora. Fora, o Flamengo vivia a época do que Vampeta disse. O Flamengo fingia que pagava e ele fingia que jogava. O Flamengo era mal pagador. O Flamengo tinha dívida trabalhista e fiscal altíssima e tudo que acontece fora influencia dentro de campo. Então, você hoje está começando a estudar, lembre-se, você precisa resolver sua vida fora de campo. E o que é resolver a vida fora de campo? É preciso encontrar tempo para estudar. Não adianta, sem tempo para estudar, você não vai passar em nada. Você precisa ajeitar sua rotina, ajeitar seu trabalho, ajeitar seu dia a dia com seus filhos, porque é fundamental você ajeitar essa rotina fora de campo. Lembre-se sempre, para concurseiro é mais importante tempo do que dinheiro. Muitas vezes você tem um emprego que paga muito, mas que tira todo o seu tempo. Então, você tem que ter muita sabedoria para essa vida fora de campo. Outra coisa da vida fora de campo que é muito comum, relacionamento nocivo. Às vezes a pessoa tem um namorado que vive brigando, o pau vive cantando,
tudo isso vem para o seu estudo ou não. Então, é preciso você resolver todos os seus problemas fora de campo para que a coisa venha a acontecer. E aí vem o que para mim talvez seja a principal lição. Longo prazo. Longo prazo. Qualquer trabalho sério, qualquer um, envolvendo concurso público, envolvendo futebol, envolvendo empresa, é preciso apostar no longo prazo. Esse trabalho aqui começou no final de 2012 e veio render frutos em 2019. Ou seja, são 7 anos aproximadamente de trabalho feito incessante. O time ganha agora, é tudo maravilhoso, é tudo lindo. Agora, esse começo em que estava lá, passando dificuldade, ninguém vê. Lembre-se, pessoal, qualquer trabalho sério envolvendo concurso público, futebol ou qualquer coisa na vida, envolve longo prazo. Tá? Se a pessoa falar que vocês vão mudar de vida em 3 meses, 6 meses, 1 ano, picareta. Tá bom? Então é preciso sempre apostar no longo prazo. E esse longo prazo do Flamengo, ele é dividido em 3 fases. Primeira fase, 2013 a 2015. Aqui a intenção era só pagar dívida. Tá? O time queria pagar a dívida e não cair. Veio uma Copa do Brasil nesse tempo que não era esperado. Ótimo, maravilha. Agora, nesse momento aqui, meu amigo, que é o momento mais difícil, porque você não vai concorrer para nada. Você começou a estudar. Você vai passar 2 anos sem concorrer para nada. E é nessa hora que o cara desiste, fica um saco. Você tem gozação, todo mundo falando que não ganha, que a coisa não acontece. Então aqui, nesse momento, você precisa ter muita paciência. Depois, no segundo momento, o Flamengo já investiu mais e já começou a disputar algum títulozinho, outro ali. Aqui a coisa já começa a ficar divertida. Você já começa a bater na trave, você já começa a ficar mais perto, então a coisa começa a ficar divertida. E você começa a bater na trave, vem outro momento difícil. Primeiro momento difícil é o começo. Porque você sair da sua inércia é muito complicado. Segundo momento, você começa a bater na trave. Você começa a bater na trave e aqui, em 2017, o Flamengo foi vice-campeão da Taça Guanabara, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E aí vem as gozações. Eita, é o time do cheirinho. O que o pessoal falava do presidente do banco? Zé Planilha, eu não torço para banco. Ou seja, tudo começa a ser contestado quando você começa a bater na trave e a coisa não acontece. Meu amigo, começou a bater na trave, agradeça a Deus, dê palminha pro céu, porque você só precisa fazer uma coisa, continuar. Começou a bater na trave, é só continuar. O Flamengo continuou. Em 2019, com muito dinheiro no bolso, veio a agressividade no mercado e os títulos que vocês viram aí. Mas eu repito, foram 7 anos de trabalho. E algumas coisas, mas a gente pode falar a respeito disso. Investimento na base. Investimento na base. Gente, investir na base é o mais importante para qualquer time de futebol, para qualquer país e para qualquer concurseiro. O que é a base do time de futebol? As categorias inferiores. O que é a base de um país? A educação. O que é a sua base? É o seu estudo. Você precisa investir na base, você precisa investir em você. Aí você chega e diz, mas Sérgio, olha só, esse time do Flamengo que foi campeão, ele não tinha ninguém na base. Mas, gente, a base, às vezes, ela vem com retorno esportivo e às vezes vem com retorno financeiro. A base não deu esse retorno esportivo, não estava lá em campo do Flamengo, mas deu o retorno financeiro. Venderam Vinícius Júnior, Paquetá, Jorge, Viseu e outros. E aí, com muito dinheiro em caixa, o Flamengo montou um time super competitivo. Uma coisa que é importante a gente falar, dinheiro. O que é o dinheiro do concurseiro? O dinheiro do concurseiro é o tempo de estudo. Vocês aqui do juiz é a sua pontuação. Você não vai pegar time campeão da Europa. Todo time campeão da Europa tem dinheiro. Fato. Mas nem todo time que tem dinheiro é campeão da Europa. Moral da história. Todo mundo que passa em concurso estuda muito. Mas nem todo mundo que estuda muito passa em concurso. Agora, a premissa é, você precisa estudar muito, precisa investir. Por quê? A gente vê todo dia aqui, quem mais estuda é quem vai melhor. Então, invista na base. Outra coisa,
Nós já vimos e já falamos aqui, o Flamengo investiu no centro de treinamento. Investiu no centro de treinamento que hoje é um dos melhores do mundo, um dos melhores do país. Já falamos aqui por uma, por duas, por três vezes que o ambiente ele é importante nessa formação. Em vários sentidos. Primeiro, na facilidade do treino. É muito mais fácil você treinar você tendo um ambiente certo. Segundo, aumenta a autoestima. Não é por outro motivo que você pega um ambiente como o do Barcelona lá, La Masia, eles fazem tudo perfeito, é coisa do clube, é tudo maravilhoso. Porque isso aumenta a autoestima, dá vontade mais de você treinar. Então, meu amigo, o seu ambiente de estudo, seja ele uma sala de estudo, seja ele na sua casa, ele precisa ser ajeitadinho, ele precisa ter um mínimo de dignidade. Porque senão, naturalmente, uma hora a coisa fica ruim. Ele não é o único motivo para você ser aprovado, mas é um dos motivos que são importantes. Aí o Flamengo já tinha feito tudo isso e a coisa não tinha acontecido. Resultado, foi lá e trouxe Jorge Jesus. O que é importante a gente falar? O cara chegou no Brasil e foi criticado de todas as formas, de todas as maneiras. Tudo quanto era mídia dizia, grande coisa é campeonato português, técnico estrangeiro nunca deu bem no Brasil, e outras mais. Você precisa aprender a lidar com as críticas. Meu amigo, você vai estudar e parente seu vai dizer que você não passa nunca. O povo do seu trabalho vai falar que você nunca vai sair dali. Vão te criticar de N formas. Como Jorge Jesus costuma lidar com as críticas? Ele não assiste nem jornal, nem televisão. Ele não perde nem tempo para isso. Gente, quem te critica e não paga suas contas, não vale a pena você perder tempo com isso, não. Mesma coisa Michael Phelps. Ele não dá a mínima bola, não dá a mínima resposta. Eu, particularmente, eu acho que para a crítica, a melhor coisa que você faz é ouvido de mercador. Faz ouvido de mercador, deixa a pessoa falar, uma hora a pessoa cansa, tá bom? Então é preciso lidar com as críticas. E o Jorge Jesus, ele baniu alguns conceitos do futebol. Alguns conceitos que a gente tenta banir aqui também. Ele falou, mostrou lá que não precisa ter um volante cão de guarda, aquele marcador para ser campeão. Aqui a gente tenta mostrar que não precisa ler doutrina capa a capa para passar em concurso. Ainda hoje tem gente apaixonada por doutrina, doutrina é minha vida. Aí eu digo, esse povo não leu direito, nunca estudou. Porque você pega lá e você vai estudar. São fontes do direito. A fonte principal, a lei. Outra fonte, jurisprudência. Quando eles falam da doutrina, é uma fonte meramente secundária. Aí você quer estudar, passar em concurso com fonte meramente secundária, esquece a lei. Então lembre-se, doutrina é uma fonte meramente secundária. Isso que todos os livros falam. É importante? É. Mas em medidas homeopáticas. Outra coisa que ele acabou. Não é possível ser campeão de pontos corridos e mata-mata. A gente mostra aqui para vocês que é possível passar em carreiras irmãs. É possível passar em MP, magistratura, é possível estudar para a Polícia Civil, para a Polícia Rodoviária. Por quê? É muito parecido, pessoal, tá bom? Então dá pra gente fazer as devidas adaptações. Outra coisa que vale a pena a gente falar. Jorge Jesus não é apenas ele. Ele veio pro Brasil com uma equipe de 7 pessoas. Ninguém faz nada sozinho, tá? Então, se você tá aí sozinho, não compartilha material, não compartilha informação, pode ter certeza que você já tá muito atrás. A equipe do Jorge Jesus são 7 pessoas. Entre essas 7 pessoas, tem aquele profissional que é mais falado mal atualmente, que mais tem piada. Evandro Mota. Ele é coach. Quando a gente fala de coach, o povo já ri. E é coach, picareta. Pessoal, olha só. Coach, assim como médico, assim como professor, existem os bons e existem os ruins. Ele foi convidado lá para o Flamengo, porque a intenção dele era implementar um ambiente de excelência, um ambiente vitorioso, tá? E qualquer equipe, qualquer escola, é preciso ter esse ambiente de excelência. E para vocês verem que não é besteira, ele participou da seleção tetracampeã em 94, participou no Cruzeiro campeão da Libertadores em 97, o Inter campeão da Libertadores em 2016 e em 2019 do Flamengo. Ou seja, por onde o cara passou, ele foi vitorioso. Vai dizer que nada funciona? Funciona, ele pode não ter sido o único responsável. E qual é um dos principais
treinos dele forma de manter essa mentalidade vencedora. Ele trabalha muito com ex-atletas. Chega, por exemplo, tá aqui a equipe do Flamengo. Ele não só leva ex-atletas do Flamengo, como ele coloca ex-atletas do Jorge Jesus para dar depoimento. Por quê? O que mata a gente, pessoal, muitas vezes nesse caminho para passar em concurso público é a dúvida. Do tipo, será que eu vou passar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é esse caminho certo? Aí, o Evandro Mota vai e traz uma pessoa que trabalhou com o Jorge Jesus, que fala, eu no começo eu não queria fazer isso, ele pediu para que eu fizesse. Com isso eu ganhei tal título, ganhei tal título, ganhei tal título. Vocês já viram isso em algum lugar? A gente faz isso no juiz direto. A gente traz a pessoa para dar depoimento. Por quê? Eu sei que vocês têm dúvida, todo mundo que estuda tem. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou passar? Agora, quando chega uma pessoa aqui que foi aprovada e disse, eu fiz tudo isso que foi pedido aí no juiz e passei. Você chega, acalma seu coração, porque a dúvida atormenta, pessoal. Então, essa confiança, ela é muito transmitida através de depoimento. Mas, nada traz mais confiança do que o treino. Ela não surge do nada, ela não surge do depoimento. Surge do treino duro, da certeza de que você vai chegar mais perto. Então, é preciso treinar para que essa confiança ela aconteça. E, coincidência ou não, uma das pessoas que o Evandro sempre menciona é o Michael Phelps. Que não precisa falar do cara, é o maior medalhista olímpico da história e um dos caras que faz a visualização que eu tanto peço para vocês. Veio o jogo da final da Libertadores, que vai nos trazer muita lição. Gente, concurso é igual um jogo de final. Em regra, qualquer um vai ser difícil. Em regra, qualquer um vai ser difícil. Não tem esse negócio de, vai ser difícil, vai ser um inferno. É final, é concurso, então vai ser difícil. Então, sempre concurso vai ser difícil. Outra coisa importante que a gente vai tirar aqui. River Plate, primeiro tempo, detonou. Segundo tempo, o time cansou. Qualquer concurseiro normal, de carne e osso, eu sei que tem uns fora de si, cansam durante a caminhada. Então é normal que você tenha períodos de alto e baixo, como dentro de um jogo de futebol. O time vai ter períodos melhores, vai ter períodos piores. É muito difícil, por melhor que seja o time, ele jogar igual um robozinho o tempo inteiro. Então, você vai ter momentos de alto e de baixo, e você precisa saber lidar com isso. E qual é a melhor forma de lidar com isso? Não gaste sua energia logo de cara. Por quê? O jogo dura 90 minutos. E você vai ter que estudar durante anos. Se você começa com muito gás, naturalmente você para. Se você começa muito lerdo, o mundo vem e te atropela. Então é preciso encontrar um equilíbrio nessa energia que você joga. Segundo lugar, o Flamengo estava pior, veio o intervalo. Veio o intervalo e qual foi o papel número 1 do Jorge Jesus no intervalo? Joga em bola, tenha paciência que o gol vai sair. Joga em bola, tenha paciência que o gol vai sair. Estude, tenha paciência que você vai passar. Estude, tenha paciência que a gente vai passar. A gente se preocupa demais, pessoal. A nossa parte é estudar. A nossa parte é estudar, tá bom? E ter paciência que a coisa vai acontecer. O que acaba com o jogo? É a falta de paciência. Por quê? Você fica no desespero pro gol sair, chega no final você começa a dar chuveirinho. Então você fica louco para passar, no final você começa a estudar errado, começa a botar o pé dentro d'água, igual já vi gente para não dormir, botar o pé dentro de um balde d'água para não dormir, entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Você começa a ficar naquela ansiedade muito grande e a coisa não acontece. Então é ter paciência que o gol vai sair na hora certa. O gol vai sair na hora certa. E em relação ao gol vai sair na hora certa, um gol faz uma diferença imensa na partida. Uma diferença imensa. Na vida de vocês é uma questão. O jogador, ele passa o jogo inteiro lutando por uma questão. Vocês têm que estudar o tempo inteiro pensando em uma questão. Quantas vezes a gente não fica dentro ou fora por causa de uma questão? Tá bom? E, por fim, pra gente finalizar, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Hoje, a gente tá aqui falando do Flamengo por causa de um gol. Um gol. É uma questão que vai mudar a vida de vocês. Se esse gol tivesse sido do River Plate, hoje a gente estaria aqui falando do River Plate. A vida é de quem ganha. Se não ganhar, nada adianta. Nada adianta.
Tudo isso que eu estou falando aqui é bonitinho porque no final o Flamengo ganhou. Senão a gente tinha que falar do River Plate. Então, meu amigo, se quiser valer o tempo que vocês estão aí, o tempo que vocês estão estudando, é preciso passar. Sem passar nada adianta, entendeu? Pode se esforçar, pode não sei o que, tudo isso vai ajudar. Mas tem que passar. Porque se não terminar em vitória, vocês não estarão aqui na frente para contar a história de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e vamos para a nossa provinha do amor. Tá bom? Hasta la vista, baby. Valeu, pessoal.